Boa noite a todos. Uma noite muito especial. Gostaria de parabenizar a todos, né, por ter passado por esse primeiro trimestre tão difícil, né? Não foi fácil. E gostaria de chamar à mesa aqui o Laurindo, presidente do Conselho do IBEF. Laurindo, por favor. A Rafaela, né, nossa economista-chefe do Banco Inter. Obrigado, Rafaela. Antônio Claret, vice-presidente do BDMG, que está aqui nos prestigiando hoje. Né? E o Laurindo, presidente do Conselho de Administração do IBEF, gostaria de falar algumas palavras. Laurindo, por favor. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, dar as boas-vindas a todos vocês. Quero cumprimentar a Rafaela, economista-chefe do Banco Inter, palestrante de hoje, que trará informações relevantes sobre o mercado, contribuindo para o nosso entendimento do futuro da nossa economia. Cumprimento também o Antônio Claret, vice-presidente, recém-possado no BDMG, ao qual desejo muito sucesso, bem como aos demais membros da diretoria aqui presentes. Quero cumprimentar Ricardo Salera, vice-presidente do nosso Conselho de Administração, e também, ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais participantes do nosso Conselho. Cumprimento o Júlio Damião, presidente da diretoria executiva, o Henrique Paim, primeiro vice-presidente, e, ao cumprimentá-los, cumprimento os demais participantes da diretoria, empossados para o mandato 2023-2025, ressaltando que essa diretoria é composta por 50% de mulheres. Senhoras e senhores, quero realçar as presenças da Rafaela e do Antônio Claret para dizer que, nessa noite, estamos reunindo aqui duas instituições financeiras mineiras de muita significância, mas que atuam em nichos bem distintos. O BDMG, que completou 61 anos de atuação, vem fomentando o crescimento da economia mineira ao apoiar as iniciativas das nossas empresas e, agora mais recente, atendendo com mais ênfase as demandas das prefeituras dos municípios do nosso estado. De outro lado, temos o Banco Inter, instituição mais jovem, um banco high-tech, digital, acessado pela internet, movido a algoritmos, mas ambas as instituições não podem prescindir da obediência aos conceitos e regras de governança, que garantam a solidez das instituições e liquidez aos clientes. A tecnologia, a inteligência artificial proporcionam muita velocidade operacional e, por conseguinte, oportunidades e riscos. Mas é preciso usar isso com parcimônia, porque potência não é nada sem controle. Haja visto os últimos acontecimentos com os bancos americanos e suíços. Cuidar de recursos de terceiros é coisa muito séria. Senhoras e senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos e tenham um ótimo evento. Bom, pessoal, sempre me entregam um script aqui, mas eu nunca sigo o script, tá certo? Eu sempre gosto de falar de coração, então eu tenho algumas palavras para vocês aqui. Primeiro, é o primeiro evento do IBEF em 2023, e esse evento ele foi feito e pensado muito especial, porque o primeiro trimestre foi muito difícil. Mas, antes de falar do primeiro trimestre,
eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com o momento do IBF. Primeiro, agradecer ao Conselho de Administração por ter me reconduzido e a diretoria para mais 2 anos. É um grande desafio, né, representar a comunidade do IBF. Todas as palavras, todos os exemplos, né, a imprensa, tudo que a gente fala é muito complicado. A gente colocar uma palavra mal colocada, a gente está representando muita gente, né? Então, eu gostaria de agradecer. E nós encaminhamos ao Conselho, e eu agradeço ao Conselho de ter aprovado. O primeiro exemplo que a gente deu para a sociedade é ter 50% de mulheres na diretoria, né? Então, quando nós entramos no IBF, a representatividade feminina ela não era como deveria ser, né? E nós buscamos as mulheres, não é porque são mulheres em finanças, a participarem do IBF, e foi muito positivo, e essa sinergia do IBF veio muito por causa disso, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão aqui, e é uma sinergia muito importante. Dizer também que vamos lançar, né, falando dos projetos do IBF, vamos lançar a 2ª versão do livro Woman Experience. Primeiro livro foi lançado ano passado, que é o depoimento das mulheres nas finanças, e já antecipando para o ano que vem, que é o meu último ano, nós vamos fazer um livro mesclado com homens e mulheres para né, consolidar essa igualdade. Então, o primeiro exemplo que a gente dá para a sociedade é ter 50% né, das mulheres, essa inclusão, esse respeito e tudo, né, esse mundo nosso tão complicado, a gente tem que dar os exemplos. O segundo exemplo que eu me comprometi com o Conselho, com a diretoria, né, e com todos do IBF e com a sociedade, é que todo evento do IBF seria net zero. Nós não faríamos mais nada. A nossa pegada de carbono aqui, toda ela, qualquer evento que nós fizéssemos, ela seria compensada. Então, nós temos aí, nós já compramos o crédito de carbono, então este evento, esse é net zero, viu, Rafaela? Nós não, todos aqui estão compensando a questão do net zero, e todos os eventos do IBF serão assim. E aí eu queria aqui uma salva de palmas para o Fábio, da PwC. Cadê você, Fábio? Fábio, da PwC. O Fábio da PwC, vou contar um caso para vocês aqui, né? Eu sou muito... O Fábio da PwC, no Equilibrista do ano passado, falou assim: Júlio, o que você acha de todo mundo ir para o Equilibrista em van? Eu falei: Fábio, não dá tempo, o evento é hoje, né? Então, ano que vem, esse ano, nós vamos fazer algumas coisas muito especiais com relação, inclusive um evento, está programado um evento no 2º semestre da PwC com relação a essa questão do net zero. Lembrando que nós lançamos o IBF Verde ano passado, que o lema é o seguinte: finanças com responsabilidade, né? Então, se você é uma empresa responsável, se você é uma empresa correta, você tem, inclusive, no BDMG, linhas de financiamento para empresas que fazem corretamente linhas de financiamento, né, com taxas subsidiadas para empresas que fazem correto. Essa é a proposta, né? Então, estou muito feliz com esse momento do IBF. Eu vou ler aqui para vocês, agradecer, né, as empresas mantenedoras cresceram muito, como cresceram muito também todos os associados dos IBFs. Hoje, o IBF antes procurava as empresas associadas, hoje as empresas e os associados procuram o IBF, né, por essa sinergia, por todos esses pontos que têm acontecido. Então, nós teremos esse evento hoje. Está programado um evento no dia 11/6 da Deloitte. Nós fechamos uma parceria com o CFO Program, onde os associados do IBF poderão fazer o curso de graça, sem custo nenhum, curso que custa R$12 mil, né? Então, eles vão fazer, vai ter abertura aqui, mais 3 eventos online, terminando com o jantar no final do ano. Teremos também, com a KPMG, um curso de conselheiros em finanças, focado em finanças, que é o nosso DNA. Então, eles também tiveram, na nossa proposta, uma geração de valor muito importante, então agradeço a eles também, né? Vamos ter, no meio do ano, um evento chamado Queijos e Vinhos, que foi muito importante, que é um networking muito importante. A gente reúne ali, não tem palestra, não tem economia, a Rafaela vai falar aqui de economia, não tem finanças, tem queijos e vinhos, para a gente fazer esse networking super especial, né? Então, o IBF tem esse crescimento muito, está tendo esse crescimento muito. Lembrando que vamos fazer mais 2 ou 3 eventos no máximo. O mundo está muito complexo, a agenda de todo mundo aqui está muito complicada, e é uma responsabilidade muito grande convidar vocês todos para virem aqui, se o evento não for efetivamente relevante, e vocês puderem sair daqui um pouquinho melhor,
né? Esse é o objetivo. Lembrando, tem muitos associados novos e muitas pessoas novas, os pilares do IBEF, as empresas que patrocinam o IBEF, a gente faz questão que elas façam negócios, né? Pelo networking, por tudo. Nós temos um outro pilar, que é o networking estratégico, então as pessoas que participam aqui, a gente incentiva a interação e informação de qualidade, né? Então, nós não saímos desses 3 pilares. Teremos também um evento super especial em junho com a Coimbra e Chaves, com a Paula, que está aqui, responsabilidade dos administradores, que eu já assisti. Então, a gente vai ter eventos muito seletos, né? Porque esse público aqui, ele é muito seleto, né? Nós representamos aqui, nós que estamos aqui, nós representamos a elite do Brasil, meio por cento do Brasil, né? Em todos os âmbitos que vocês queiram colocar como parâmetros. E esse grupo seleto aqui, e também como líderes, a gente consegue impactar as pessoas e o mundo à nossa volta, e essa é a nossa principal missão, né? Então, quero agradecer então a presença de todos aqui, dizer que esse evento foi muito bem pensado, ele foi pensado depois do primeiro trimestre por um motivo, porque era para passar o primeiro trimestre. Então, nós tivemos a Americanas, tivemos a volta da Oi com a recuperação judicial, tivemos a cervejaria Petrópolis, tivemos no primeiro trimestre o maior nível de recuperação judicial que o Brasil já teve desde 2012 e, para minha surpresa, também nos Estados Unidos. E isso é uma coisa muito rara de acontecer. Então, né, a Rafaela vai falar aqui, mas bem-vindo ao mundo inflacionado, um mundo com PIB menor, um mundo com juros maior, bem-vindo ao mundo de problema de suprimentos logísticos, bem-vindo ao mundo turbulento e, no Brasil, bem-vindo ao mundo com arcabouço fiscal e também com a reforma tributária que virá, né? Para a economia, isso diz respeito a juros, para nós que estamos, né, no dia a dia, diz respeito à falta de crédito e juros altos, né? E, por isso, eu queria agradecer aqui a presença do BDMG. O BDMG, o Gabriel Viegas, ele está assumindo a nova presidência, né? Está representando aqui o vice-presidente, e tenha no IBEF um grande parceiro. 90% das pessoas que estão aqui fazem negócios com o BDMG, no mundo em que os juros estão altos e que as empresas não estão tendo resultado por juros altos, né, tendo prejuízo, o BDMG faz um grande papel de linhas subsidiadas do governo, InovaCred, linhas de saúde, outras linhas que podem diminuir um pouco esse impacto dos juros. E aqui não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim ter juros altos nesse momento. O fato é que estamos sendo impactados por juros altos, né? Então, muito obrigado, né? E aí, nesse mundo turbulento também, a gente tem ilhas de excelência, né? A gente tem Localiza, né? A gente tem o Banco Inter, né? Que teve um lucro de 25 milhões no quarto trimestre, 8 milhões e meio de clientes, né? 25 milhões de clientes no total, está na Nasdaq, né? Então, é um crescimento exponencial. Então, hoje, o Banco Inter está mesmo nível de BTG, mesmo nível de Itaú, né, mesmo nível de grandes bancos. E nós tivemos também grandes surpresas em bancos internacionais. A SVB faliu, o UBS comprou o Credit Suisse, né? Nós tivemos o Signature Bank, que também quebrou. Então, nós tivemos também grandes surpresas nos Estados Unidos e continuamos hoje com a notícia de que os juros na Inglaterra veio maior média histórica, que vai impactar os juros aqui no Brasil, porque hoje é tudo conectado. Então, esse é o sentido desse evento de hoje, né? Como nós vamos qual vai ser a nossa conduta com esse mundo conectado, turbulento, disruptivo e que ninguém sabe o que efetivamente vai acontecer. E é por isso que eu queria agradecer a Rafaela. A agenda sua não é fácil, né? Falei, o Sebastião, né, que falou, Júlio, vou levar ela lá, leva lá. A agenda não é fácil, então eu queria agradecer a agenda e dizer que é um prazer ter você aqui conosco e esperamos muito que você circule sobre esses assuntos e que nós saímos aqui com pelo menos uma diretriz do que pode acontecer, né? Então, pessoal, são essas palavras que eu queria dizer e eu queria muito agradecer às empresas mantenedoras, né, e as novas que entraram, por exemplo, Araújo Fontes. Cadê o Leonardo? Leonardo Araújo Fontes é uma nova empresa mantenedora, muito obrigado. Se tem uma empresa que está ganhando dinheiro no mercado, é Araújo Fontes. Principalmente com reestruturação de dívida, né? Pois é, né? A Atro Investimentos, que é uma empresa do Grupo XP, também muito especializada, principalmente em FDIC, né?
o Banco ABC Brasil, que também é um grande parceiro nosso, está junto conosco, o BDMG, que além do BDMG estar junto com a gente, inclusive o BDMG participa da prestação de contas do IBEF, que eu acho muito, muito importante, né? Eu já recebi a prévia da prestação de contas, já caminhamos, um resultado muito importante, nós conseguimos um resultado muito importante ano passado. Coimbra Chaves, né, Paulinho? Um depoimento aqui, ela me convidou para fazer uma palestra aqui no final do ano para a equipe dela e tudo, e eu fiquei impressionado, não é tão somente uma empresa de advocacia, é uma empresa social que tem propósito, e eu já queria fazer o link com um projeto, eu acho que é um dos projetos mais especiais que nós vamos ter esse ano, chama IBEF Social, né? E nós vamos devolver para a sociedade um pouco do sucesso que nós todos temos aqui, inclusive do IBEF, né? Então, nós vamos elencar os projetos, fazer, né, o IBEF Social, a logomarca, informar para a sociedade e, efetivamente, encampar algumas ações muito, né, importantes. E vai ser um projeto muito, muito especial e vai culminar com a apresentação desse projeto no Equilibrista, que ele está programado para acontecer no dia 1º de dezembro. Já coloquem na agenda, porque ano passado nós colocamos a abertura dos ingressos no Equilibrista em um dia, 2 dias depois já tinha esgotado. Foram 2 dias apenas de ingresso aberto. 230 pessoas, tivemos que fazer para 350 pessoas, com fila de espera, né? Então, muito importante isso. A Deloitte, uma nova parceira associada, né, que entendeu também o nosso propósito, né, quero agradecer. O Jornal Diário do Comércio, que sempre nos abriu a porta para colocar todas as matérias e todos os pontos que o IBEF achou necessário e nunca fez nenhum tipo de censura, nenhum tipo de pormenor em alguma matéria que nós mandamos. Então, muito obrigado, agradeço aí, né, a Adriana também. Freitas e Ferraz, cadê Freitas e Ferraz? Eu tive, né, muito importante. Gaia Silva, advogados, muito obrigado. Krypton BPO, que é uma empresa muito importante de contabilidade, que está junto conosco. Invest Smart, que também é uma empresa da XP. Uma associada nova, a Mentory Bank. Cadê a Mentory Bank? Está ali, ó, né? É uma empresa que está entrando no mercado agora, comprando folha de pagamento, né? E nos procurou ano passado. Eu quero patrocinar o Equilibrista, patrocinou o Equilibrista, trouxe o CEO para o Equilibrista, gostou do que viu lá, nos procurou começo do ano, quero virar empresa mantenedora do IBEF e também já estamos conversando para ser patrocinadora do Equilibrista, então entendeu também a nossa jornada, a nossa geração de valor. Então, muito obrigado, meu amigo. Tá aí. Mercado Comum, do Carlos Alberto. Mercado Comum, o Carlos Alberto deve ter mandado para mim e para todo mundo, que ele tem um mail muito grande, 4,5 milhões de visualizações da revista. Uma coisa absurda, né? Então, assim, é uma referência no mercado, agradeço a ele sempre, faz parte do conselho, né? A Microcity, que ela entendeu também a nossa proposta, ela que faz essa questão da parte de TI nossa. Moura Tavares, né? Muito importante. Potencial Seguradora, que também entendeu a nossa proposta de valor e está junto conosco. A PwC, viu, Fábio? A PwC entrou ano passado, falou, Júlia, eu gosto demais do IBEF, da proposta do IBEF Verde, nós conversamos muito e está aberto o IBEF e também é para todo mundo que queira contribuir, mas cada parceiro eu faço questão de ter um projeto, participar junto dessa questão do IBEF Verde e de sustentabilidade, né? Cicobi, né? Cicobi foi eleito um dos maiores bancos, uns 10 maiores bancos, se não me engano, do Brasil. A Solution, do Sérgio. A Solution é uma empresa especializada em seguros, né, Sérgio? Então, a gente tem negócio com o Sérgio e o seguro é uma commodity. O que é a vantagem competitiva da Solution é o Sérgio, né, Sérgio? Pelo atendimento que ele tem, por tudo que ele faz, pelo atendimento. É muito importante isso daí. Tabernato Advogados, cadê? Está aqui também. Nós tomamos café, explicamos a proposta, ele gostou muito, né? E também está junto com a gente. Obrigado pelo compromisso de estar junto com a gente. E, por último, entrou, tem uns 10 dias, a TOTOS também nos procurou, entrou como empresa mantenedora do IBEF.
e tem muitas empresas que a gente está negociando. Então, a proposta de valor é muito grande, as empresas estão nos procurando, e isso reflete nos eventos, reflete, né, em todos os eventos do IBF que nós teremos esse ano. Então, muito obrigado. Me passaram aqui, Rafaela, o seu currículo, tá certo? Eu não vou conseguir ler o seu currículo todo, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo, tá certo? Então, eu vou resumir um pouco. Deixa eu colocar aqui. Está na primeira página. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Item, formada em Economia pela Universidade Federal da UFMG, com MBA na Wharton School da Universidade de Pensilvânia e doutorado também pela UFMG, que já é uma grande vitória, né, muito importante o doutorado lá. Já atuou como diretora da Health Management ao Banco de Boston, mesmo Banco de Boston, Henrique Meirelles, acredito, não é isso? Coordenadora e analista de pesquisa da Quiné Investimentos, diretora de Corporate Ratings para a América Latina da Standard & Poor's e sócio-diretora da Sonar Investimentos. Rafaela também é professora de pós-graduação na PUC Minas e no mestrado da Esquema da Fundação Dom Cabral. Então, Rafaela, seja bem-vinda, sinta-se em casa, estamos ansiosos para te escutar e fique à vontade, a casa é sua, convido o Laurindo e o Antônio para assistir à palestra aqui. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Tião e Heraldo, especialmente. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco de cenário econômico. Eu queria trazer um pouco de uma visão de economia pelo lado do mercado. No Inter, a gente tem muito esse olhar. Eu estou no mercado financeiro há muitos anos e acho muito importante a gente olhar a economia por esse lado de mercado. É muito relevante para o nosso dia a dia, acho que para o dia a dia de todos, como que a gente vê essa interação, né, não só das variáveis econômicas, mas também das variáveis financeiras, né? Então, às vezes, alguns indicadores econômicos, alguns dados e evolução da economia atrapalha, né, ou às vezes ajuda o nosso dia a dia. E a ideia é trazer um pouco desses principais temas de debate hoje, começando lá de fora. Não dá para a gente falar de economia aqui no Brasil sem falar do mercado externo, mas também trazendo um pouco dos riscos que a gente vê no cenário hoje, como que a gente pode ter uma evolução desse cenário daqui para frente. Começando com o mundo de commodities, né, acho que um dos principais impactos que a gente teve desde a pandemia foi a subida de preços das commodities, né? Então, a gente teve uma alta bem relevante, né? Logo depois, teve uma pequena queda no início da pandemia, né? Um grande susto que a gente teve, né, com os primeiros meses, né, que a gente teve paradas muito significativas na produção em vários países, mas, logo em seguida, a retomada de produção e também a demanda que a gente teve por bens. As pessoas ficaram em casa, sem mobilidade, sem consumir serviços, e a gente teve um direcionamento de demanda muito significativo para bens. Isso exigiu uma produção maior de commodities, principalmente de energia, né? A produção de bens, ela exige um consumo maior de energia. O preço do petróleo disparou, bem como de outras commodities metálicas, e puxou junto as commodities agrícolas nesse período, e a gente teve esse pico muito significativo de commodities, subiram mais de 2 vezes. A gente viu o pico das commodities no ano passado. A guerra da Rússia na Ucrânia trouxe, né, mais um aumento de petróleo, com mais risco no cenário, mas desde junho do ano passado a gente já vê essa acomodação nos preços das commodities de maneira geral. Aqui é um gráfico de commodities em reais que o Banco Central faz, é a nossa cesta de consumo de commodities da nossa economia. A gente também vê o mesmo movimento, né? Então, esse impacto dos preços das commodities foi, acho que, o principal fator que afetou todas as economias globais, que trouxe a inflação,
trouxe o risco de uma inflação mais persistente, trouxe uma disrupção muito grande nas cadeias de produção e gera muitas incertezas, né? Até hoje, a gente ainda tem muitas incertezas com relação a esses preços de commodities. A gente começa a ver, né, o gráfico mostra uma pequena acomodação, mas a gente sabe que essa acomodação está num patamar bem maior do que o patamar pré-pandêmico, e a gente tem muitos questionamentos com relação à capacidade de produção de commodities hoje, tanto metálicas quanto do petróleo. A gente teve uma redução de investimentos em algumas commodities. Parte dessa redução está ligada com a agenda ambiental de vários países, então é natural que a gente tenha menos investimento em algumas commodities energéticas mais poluentes, mas a gente não teve uma substituição ainda apropriada para que a gente possa ter uma perspectiva de preços mais acomodativos. Então, nesse momento, a gente tem uma acomodação na margem, ela é muito positiva para a inflação. Então, a partir do momento que as commodities param de subir, né, isso significa que a gente não tem mais pressão inflacionária em vários bens, né, principalmente nos bens industriais, mas a gente não tem uma perspectiva de retomar a patamares pré-pandêmicos nesse momento. Esse patamar de commodities é bom, né, falando um pouco da economia brasileira, né, fazendo já uma pequena inserção aqui, esse patamar é interessante porque o Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. Então, a gente pode falar que a gente está hoje, mais ou menos, aí num sweet spot de preços de commodities, porque ele é autossuficiente para ser atrativo para a produção brasileira e promover, né, uma exportação significativa, mas ele parou de causar pressão inflacionária. A tendência hoje é uma tendência mais acomodativa, mas a gente segue com cautela. Existe alguma incerteza ainda na capacidade de oferta. Existem alguns analistas que são mais bullish, principalmente com o petróleo. A gente sabe que tem expectativas aí que o preço de petróleo pode voltar mais próximo, para mais próximo de $100 o barril. Hoje está ali por volta de $80. Então, a gente segue com alguma cautela com relação à evolução das commodities. Essa evolução foi, como eu falei, ela foi generalizada, né, em metálicas, alimentos. A parte de petróleo demorou um pouco mais para subir, porque a mobilidade continuou restrita por mais tempo durante a pandemia. Fez um pico, né, durante a guerra, mas hoje a gente vê uma acomodação aí de maneira geral. E essa incerteza, né, com relação a essa inflação de oferta que a gente teve, esse choque de oferta, que foi muito grande, muito significativo, ele traz uma incerteza muito grande para os mercados, né? E a gente ainda vê hoje, né, essa é a Bolsa Americana, né, que é uma referência aí de investimentos para vários, não só para investidores, mas para empresários também. A Bolsa Americana vem tendo uma volatilidade muito forte nos últimos meses, sem direcionamento definido. Então, não existe hoje uma visão consensual, né, se a gente ainda vai ter mais queda, se a gente já volta a ver uma recuperação. E a gente vê isso também no mercado de renda fixa. Esse gráfico da direita é um gráfico da taxa de juros americana, a taxa de 10 anos. Nos Estados Unidos, essa taxa de 10 anos ela é uma taxa de referência, não só para a renda fixa, como para a renda variável, mas é uma referência para investimentos, de maneira geral. É o custo do capital, né, o CDI, como a gente usa aqui no Brasil. Lá fora, a gente tem como referência a taxa de 10 anos do Tesouro Americano. Essa taxa, hoje, ela está oscilando entre 3,5%, chegou a ter um pico de 4%, que é uma taxa muito alta. Se a gente olhar um gráfico até mais longo, olhar 20 anos, a gente passou pelo menos uns 15 anos. Desde 2008, a gente tem taxa de juro muito baixa no mundo, e especialmente com a pandemia, né, e até um pouco depois da pandemia, a gente teve um período de taxas muito baixas. Isso tem algumas implicações importantes, né? A gente acostumou, né, os empresários, investidores, acostumaram a ter taxas de juros baixas por muito tempo. Isso, obviamente, impulsionou vários investimentos em vários segmentos, favoreceu indústrias a crescerem, surgirem, né? Quando você tem um funding barato, oportunidades de investimento elas surgem com uma maior facilidade. E a gente teve, né, obviamente, né, um impulso aí para a Bolsa Americana de maneira geral, mas a gente teve um impulso econômico também nesses últimos anos por conta dessa referência. Os investidores começam agora a ter uma nova
um novo patamar de juros para pensar como referência. A gente ainda não sabe qual vai ser a taxa terminal, né, qual que é a taxa neutra hoje para a economia americana. Existem algumas especulações. Hoje, com base na expectativa de inflação de 10 anos, que está por volta de 2%, significa que o juro real nos Estados Unidos está mais ou menos por volta de 1,5%, tem oscilado bastante, e a gente pode ter um juro um pouco mais alto se a inflação for mais persistente, mas a inflação cair mais rapidamente, a gente pode voltar a ter juros um pouco mais acomodativos, né, mais próximos de 3%, por exemplo. Hoje, o que a gente vê são variações muito bruscas, né, de um dia. Eu não tenho a variação de hoje, mas hoje, novamente, né, a notícia da inflação na Inglaterra assustou o mercado, foi uma surpresa, uma aceleração, um repique, né, inflacionário lá na Inglaterra. Todos os outros países se preocupam, porque a inflação tem um padrão semelhante, né, desde a pandemia, então isso traz uma preocupação para todo mundo. Mas o que a gente vê, cada notícia, né, o mercado de trabalho está muito aquecido, os juros sobem. Aí você tem uma produção industrial mais fraca, os juros caem. Então, são notícias de indicadores de alta frequência, com impacto muito grande em taxas que são referência durante anos, né? Então, mostra que, a gente comenta isso, o mercado de renda fixa, esse mercado de títulos do Tesouro Americano, é um dos maiores mercados investíveis do mundo. E é um mercado que a gente chama de que é o mercado que tem mais informação. Você quer saber para onde que a economia está indo? Olha para o mercado de bonds nos Estados Unidos, que é onde você tem o maior número de investidores com muita liquidez. Ele seria o mercado que reflete, né, de maneira mais rápida todas as informações disponíveis na economia. E o que a gente vê é um mercado oscilando, né, de maneira muito atípica. Então, na verdade, ele traz mais incerteza hoje, né, do que uma boa referência. E essa incerteza ela é um alerta para nós, que nos diz que a gente ainda não voltou ao equilíbrio, né? Então, esse patamar de equilíbrio na economia, entre juros e investimento, expectativa, né, de investimento e crescimento da economia, ainda não voltou. A gente ainda está num patamar de alguma acomodação, tanto pós-pandemia, né, como uma nova acomodação para essa nova referência de taxa de juros, né? A gente tem uma inflação que deve ser um pouco mais alta do que ela foi pré-pandemia, então é natural que a gente também tenha uma expectativa de juros um pouco mais altos do que foram nos últimos 15 anos, né? Esse é um cenário da economia americana, né? Essa é a inflação nos Estados Unidos. A inflação fez um pico mais ou menos em junho, entre junho e setembro do ano passado. O pico da inflação aqui no Brasil foi em maio, lá foi um pouco depois, vem caindo desde então, né, uma queda também bem acelerada. A queda do petróleo reflete, né, em queda de custo de energia, principalmente, mas a inflação de núcleo nos Estados Unidos está em 5,6%, é uma inflação alta, lembrando que a meta lá é 2%. Então, a gente tem uma boa notícia, que é uma queda que tem sido até uma queda rápida do pico da inflação, mas a má notícia é que a inflação ainda está acima da meta e os juros vão precisar ficar altos por mais tempo. Hoje, a taxa de juros nos Estados Unidos está em 4,75%, a gente deve ter mais uma alta de 25 pontos base agora na reunião de maio. Essa taxa vai chegar em 5%, né? Na verdade, lá eles trabalham com um intervalo, então é um intervalo entre 5% e 5,25%. Existe uma pequena chance de mais uma alta em junho, eu acho pouco provável, por essa trajetória da inflação, mas o que a gente não sabe hoje, e o mercado tenta acertar, é quando que o Fed vai começar a cortar os juros, né? E eu venho falando isso com os investidores, né? A gente nem acabou de subir os juros e os investidores querem saber quando é que a gente vai começar a cortar os juros, né? Então, o nível de ansiedade que existe hoje entre os investidores, ele é muito elevado. Parte dessa ansiedade reflete a incerteza, como eu falei, mas parte também reflete, né, uma vontade de querer acertar esse momento, né? Quando os juros começam a sair, significa que a gente pode voltar a ter mais oportunidades de ganhos, né, investimento em bolsa e outros ativos de risco. Então, a gente vê que os investidores querem muito, né, que o Fed corte juros, e a gente vê isso por conta dos últimos ciclos, né? Na verdade, a gente passou um longo período com os
juros próximo de zero, e o último ciclo foi um ciclo muito curto. O mercado está com essa memória desse último ciclo mais curto, então se espera que esse ciclo também seja... Se esperava, inclusive, que o ciclo fosse bem menor e bem mais curto, né? Na verdade, hoje, os juros chegando em 5 já superou muito das expectativas que a gente via no ano passado, mas ainda assim o mercado já precifica, se a gente olhar os títulos mais curtos, eles já precificam alguma queda de juros pelo Fed já no final do ano, no final ainda desse ano. Essa inflação no mundo, né, então a inflação tem o mesmo padrão, em países avançados, até no Japão, né, o Japão que não via inflação há tantos anos, também teve um aumento de inflação esse ano. A Inglaterra, né, o Reino Unido, ainda está com uma inflação um pouco mais alta, uma desaceleração bem mais lenta, mas na Europa e nos Estados Unidos a desaceleração é um pouco maior. Na América Latina, a gente também tem uma pequena diferença, né, desse momento da inflação. O Brasil teve uma inflação que começou a subir um pouco mais cedo que outros países, por conta da crise hídrica que a gente teve em 2021, impactou as tarifas elétricas de energia, impactou alimentos, a produção alimentícia naquele ano foi muito impactada, então os preços de alimentos começaram a subir um pouco antes aqui no Brasil, e a redução do ICMS e do PIS/COFINS do ano passado fez com que a queda da inflação aqui fosse um pouco mais acelerada nesse primeiro momento. Enquanto a gente olha no Chile e na Colômbia, países que também demoraram para começar a corrigir a política de juros, a inflação acabou subindo um pouco mais rápido, um pouco mais tarde, né, mas também de maneira mais rápida, e só agora que a gente começa a ver essa reversão. E isso aqui, até aproveitar esse ponto para mostrar essa diferença na atuação da política monetária. Acho que é o próximo slide. Então, de maneira geral, a política monetária ela tem sido restritiva em todos os países desenvolvidos e emergentes. Então, a alta de juros que a gente viu nos últimos 18 meses foi muito significativa. O Brasil saiu na frente, né, começou a subir os juros mais cedo, de maneira mais intensa. Isso vem contribuindo para que a gente controle a inflação, mas os países que demoraram um pouco mais, hoje pagam um pouco desse preço, né? Então, os bancos centrais eles sempre têm preocupação com 2 tipos de erro. O primeiro erro é não subir os juros suficientemente e a inflação continua alta, ou até parar os juros antes da hora, a inflação continua subindo, você precisa retomar um ciclo de alta e ele acaba ficando mais custoso, porque a inflação ficou mais persistente na economia. E você tem o erro tipo 2, que é o erro do Banco Central subir demais, né, causar uma recessão. Então, ele subiu os juros mais do que ele deveria. Nas últimas reuniões do BIS, os bancos centrais, eles vêm discutindo, né, sobre, principalmente o erro tipo 1, eles demoraram muito para subir os juros, acho que não o caso brasileiro. Até o caso brasileiro, a gente teve algumas críticas, né, quando a gente teve o Forward Guidance, lá no final de 2020, a inflação já estava alta, e o Banco Central demorou para tirar aquele Forward Guidance, mas os outros países demoraram ainda mais. Então, os bancos centrais eles estão mais preocupados hoje com o erro tipo 1, eles não querem cometer o erro tipo 1. Então, é bem provável que a gente veja mais do tipo 2. Então, se o investidor tem dúvidas se o Fed vai subir juros ou não, o Fed vai subir juros, né? Porque a tendência dos bancos centrais hoje é errar para mais e não para menos. Então, a gente leva isso em consideração, né, nas nossas expectativas. Eu acho que similar aqui no Brasil, né, quando a gente quer começar a discutir corte de juros, a gente vê isso por parte do Banco Central. O Banco Central, se a gente tem dúvida se o Banco Central vai cair juros agora ou não, ele não vai cair juros, né? Então, na dúvida, pensem de maneira mais conservadora, porque nas discussões os bancos centrais estão muito preocupados com a inflação e eles estão extremamente preocupados com a inflação, com as expectativas de inflação, no sentido que eles não estão tendo mais essa visão mais holística da economia, de emprego, que, em geral, é uma visão que domina as discussões de política monetária,
mas, nesse momento, a gente vê que o que domina é a inflação, o nível de inflação, as expectativas. Então, se tem alguma tendência, né, se tem alguma dúvida, a gente tende a pensar que o Banco Central não vai cortar tão cedo, né, ou que o FED ainda vai dar mais uma alta. Acho que essa é a visão que a gente tem. Concordando ou não? E aí a gente, obviamente, pode ter esse debate, né, se deveria começar a cortar juros, se o FED já deveria parar de subir os juros. Acho que esse é um debate técnico, eu não vou entrar na questão política. Acho que, na verdade, até as críticas políticas mais atrapalham. Existe um debate técnico no nível de juros suficiente para trazer o nível de inflação para a meta, mas esse debate ele não é um debate de ciência exata. Então, eu acho que vai prevalecer ainda, por um tempo, essa visão mais conservadora por parte dos bancos centrais. E, antes de falar o que eu espero que o Banco Central vai fazer aqui no Brasil, né, falando um pouco de inflação aqui, a gente tem boas notícias, né, para essa visão de inflação no Brasil. Eu acho que a principal boa notícia que a gente tem é a queda do IGPM, né, principalmente no IPA. Desculpa. O IPA é o índice que mede os preços ao produtor. Então, custos de matéria-prima, basicamente, e agrícolas e industriais. Ele fez um pico de 50%, é o pico da série histórica, inclusive, do IGPM, e hoje ele está negativo em -4%. Né? O IGPM está a 0 na última medição de março, mas se a gente olhar o IGP-10, lembra, o IGPM ele mede a inflação do dia 20 ao dia 20, o IGPDI até o dia 30, o IGP-10 até o dia 10. Né? Então, é a mesma medida, mas com cortes diferentes. A gente consegue ver a evolução do IGP a cada 10 dias, né? O IPCA a gente vê só a cada 15 dias. Quando a gente olha a última medida, que foi a do IGP-10, a inflação já está em 12 meses, pelo IGP, em -2%. Então, é a maior deflação em 12 meses também da série do IGP. Acho que mesmo quando a gente teve uma deflação lá em 2003, 2004, né, quando o dólar, depois da eleição do Lula, o dólar foi de 4 para 3, a gente teve uma deflação de matéria-prima. Nem naquela época a gente teve uma deflação no IGP como a gente está tendo agora. Então, essa deflação vem dos preços de commodities em queda, como eu falei, e ela vem de uma indústria mais fraca. Né? A política monetária ela é muito restritiva, ela já vem causando aí uma queda de demanda por bens, e a indústria é a primeira que sofre. E a gente precisa pensar também que o Brasil não está fazendo esse trabalho sozinho. Né? Quando a gente volta e vê todos os bancos centrais fazendo aperto monetário, a gente praticamente tem uma política monetária restritiva, não é de maneira coordenada, mas ela é simultânea entre todos os países. Então, o impacto de restrição monetária ele acaba sendo bem maior, porque ele acontece, não tem saída. Né? Talvez a China seja um país que vai ter um pouco mais de crescimento, mas a gente tem olhado os últimos dados da China. A China também está sofrendo por conta de demanda global mais baixa. O último dado que saiu da China essa semana, né, o PIB da China cresceu um pouco maior que o esperado, 4,5% no primeiro trimestre, mas a produção industrial está crescendo num ritmo menor. Era num ritmo de 3,9% em março, inclusive abaixo do esperado. O que está crescendo na China é o setor de serviços, o setor doméstico. Então, essa demanda global, né, por produtos, ela está mais enfraquecida, ela é impactada pela política monetária mais restritiva e ela é impactada também por um consumo menor. A gente teve um consumo muito alto de bens, né, como eu falei, logo depois da pandemia, e hoje a gente normaliza esse consumo e, com isso, a demanda, né, na indústria está baixa, e o que a gente vê são IGPs em queda. Você tem também a normalização, né, de algumas cadeias de produção. Né, a gente teve todo aquele pico logo depois da pandemia, essa normalização também acaba impactando nesses preços. Mas essa é a boa notícia. A gente espera que isso reflita no IPCA, também desacelerando. Quando a gente olha o IPCA, tem uma trajetória de desaceleração, e principalmente quando a gente olha dentro do IPCA, a parte de bens, né, a inflação de bens, e agora a inflação de alimentos no IPCA, vai ser a parte da inflação mais comportada que a gente espera para esse ano. Então, alimentos e bens, vestuário, artigos para casa, deve ser onde a gente vai ver uma inflação menor.
No ano passado, a boa parte da queda da inflação no segundo semestre, principalmente, foram os monitorados, que é gasolina e energia elétrica, por conta da redução de impostos. Esse ano teve alguma recomposição de impostos, tanto na gasolina quanto na energia elétrica, a mudança de cálculo, na base de cálculo do ICMS, das tarifas elétricas, afetou alguns estados, não todos, né? Alguns estados não tiveram essa mudança. Aqui em Minas Gerais a gente teve, então a gente teve agora um novo cálculo, né, de base para a tarifa elétrica, isso acabou impactando as contas de energia. Então, os administrados têm algum retorno de imposto. A gente tem uma preocupação aí com o governo querendo fazer, eu vou falar um pouquinho de fiscal também, o governo querendo arrecadar um pouco mais, pode ter algum impacto inflacionário no curto prazo de algum aumento de imposto, mas, em geral, a inflação está em queda. A inflação que mais preocupa o Banco Central hoje é essa inflação de serviços, né, que é essa linha mais escura. Os serviços demoraram para inflacionar. Obviamente, né, os serviços ficaram fechados por mais tempo, então, escolas fechadas não faziam reajuste de mensalidade, por exemplo. As escolas reabriram, a demanda voltou, as mensalidades tiveram um reajuste mais forte esse ano. Esse é um exemplo, assim como vários outros serviços, né, eventos, lazer em geral, serviços de turismo, todos esses serviços estão recompondo esse aumento prévio, né, de custos, gasolina, alimentação. É natural que prestadores de serviços tenham alguma recomposição de preço nos próximos meses. E isso é que vai fazer com que a inflação caia daqui para frente de maneira um pouco mais lenta, porque essa recomposição de serviços, ela tende a ser um pouco mais lenta. Diferente da gasolina, né, que sobe 30 centavos, cai 30 centavos, os serviços não têm essa resposta tão rápida, né, à demanda e à oferta. Então, ele demora mais para subir, então, a gente vai levar um tempo ainda. Eu acho que, de maneira geral, a gente pode falar, né, do ponto de vista de salário, né, que é uma parte da inflação de serviços, os salários ainda não tiveram essa recomposição, né? A gente não tem a sensação de que a inflação corrigiu o nosso salário, né? Você vai no supermercado, você tem hoje a clara sensação de que sua compra ainda é mais cara do que ela era antes da pandemia. O seu salário talvez tenha voltado a subir, né, alguma coisa, mas não na mesma proporção do que as compras que a gente faz, né? Acho que principalmente gasolina e alimentos, que foram os destaques aí de picos de inflação. Então, a gente ainda vai ter esses serviços de maneira mais persistente, né? Em inglês, a gente tem um termo que é o sticky, né? Aquela inflação mais persistente. Essa queda é um pouco mais lenta. Os últimos dados de março foram positivos, né? A gente começa a ver. Fevereiro teve uma sazonalidade, né, das mensalidades escolares. Março a gente voltou a ver essa queda, foi bem animadora, foi semana passada, né, os mercados ficaram muito animados nesse dia. Um indicador, é só um indicador, né, o Banco Central hoje, o Roberto Campos até falou, né, foi uma boa notícia, mas é um indicador só, a gente precisa ver a tendência. Quando a gente olha a inflação de núcleos, né, que é também onde o Banco Central está de olho, onde o Banco Central está de olho, né, porque é a inflação que responde melhor à política monetária, ela também está em queda, mas também é uma queda bem mais lenta, né? A inflação de núcleos está rodando ali em 7% em 12 meses, contra uma inflação cheia que está mais próxima de 4,60%. Então, existe, sim, né, uma preocupação ainda com uma inflação alta, apesar da inflação estar desacelerando. O Banco Central olha também, né, e o terceiro ponto de preocupação do Banco Central, né, além da inflação de serviços e a inflação de núcleos, é a expectativa de inflação. Acho que talvez aqui seja onde o Banco Central está mais focado. E, na minha visão, talvez um dos erros da política monetária hoje é estar muito focado nessa expectativa. A expectativa de inflação faz parte do regime de metas, então o Banco Central precisa olhar expectativas para determinar a política monetária. O regime de metas, ele diz isso, né? Ele instrui a isso, mas a gente hoje tem muita incerteza no cenário. A gente pode olhar o cenário de
maneira mais holística, olhar outras variáveis, mas o fato é que o Banco Central olha essas expectativas e elas não param de subir. Essa é a expectativa para 2023, essa é a pesquisa Focus, também muito criticada, né? A gente recebe muitas críticas. Aí, por que o Banco Central olha o Focus? O Banco Central faz o Focus justamente para balizar a política monetária. Então, esse é um instrumento do Banco Central para coletar expectativas e determinar a sua política monetária. Então, isso faz parte do trabalho do Banco Central. As expectativas para os demais anos também desancoraram. Aqui, parte dessa desancoragem tem a ver com a discussão sobre metas, né? Então, acabou vindo, junto com a discussão política dos juros, a gente tem uma discussão sobre a meta que atrapalha muito esse debate, uma vez que o presidente fala que a meta tem que ser 4, não 3, o mercado rapidamente colocou a expectativa em 4. Bom, se o Banco Central, se o presidente do Brasil acha que a meta não vai ser 3, né, quem sou eu para achar que a gente vai ter inflação de 3, né, daqui a 2, 3 anos? A inflação foi rapidamente reancorada em 4 aqui para os anos seguintes. Eu acho que esse debate vai ter que ser esclarecido em algum momento, provavelmente em junho, na reunião do CMN. A gente pode ter, de fato, essa revisão de meta. Uma revisão de metas, junto com o novo arcabouço, não traria grandes problemas, né, desde que o arcabouço seja crível. Obviamente que as primeiras notícias do arcabouço não foram muito positivas, mas a gente precisa aguardar ainda a aprovação. Mas um arcabouço crível, bem desenhado, com uma revisão de meta, ele não traria tanto problema. Mas a gente precisa aguardar para ver como que a gente vai chegar lá. Hoje, o que a gente tem são expectativas desancoradas que dizem para o Banco Central não dá para começar a cortar os juros, né? E o que a gente acha nessa história? Aqui é o IPCA, né? Então eu trouxe uma série bem longa aqui, em outros momentos de aperto monetário, no último ciclo aqui do Ilan, começou com o Tombini, na verdade, o Ilan terminou o ciclo, e agora essa alta do IPCA, né, acompanhada pela Selic. A gente está hoje nesse patamar, né, de IPCA em 4,60, ele volta para próximo de 5,80, né? O Focus está com 6, a gente tem um pouquinho menos, 5,60, entre 5,5 e 6, deve ser a inflação que termina esse ano, mas o que a gente olha hoje é que esse diferencial, né, da Selic para a inflação, ele ficou muito alto. Na medida que a inflação começou a desacelerar, o juro real ele ficou mais alto do que ele estava quando o Banco Central parou lá em agosto. Então, na nossa visão, você poderia fazer um ajuste no grau de restrição da Selic e ainda ter uma política monetária restritiva. Esse debate não está na mesa, então essa é a opinião da Rafaela, do time do Banco Inter, mas é um debate que a gente quer fomentar, é um debate importante, a gente tem falado muito isso, a gente fala isso, inclusive, nos encontros, né, com o Banco Central, o Banco Central faz encontros trimestrais com os economistas para debater cenário. E eu acho que esse é um debate que a gente vai chegar lá, que a gente está começando agora, né, até porque essa queda da inflação foi muito rápida nos últimos meses, e agora que a gente começa a ver uma queda de núcleo, que traz também, né, um reforço para essa visão de que o grau de restrição da política monetária hoje está excessivamente alto e talvez algum ajuste pode ser feito, ainda sem perder o foco, que é a expectativa de 2024. A gente ainda necessita de uma taxa de juros um pouco mais alta, mas a gente poderia fazer alguma redução. Então, a nossa expectativa é que a redução comece em agosto. A gente tinha até uma pequena esperança para junho, mas a última ata foi muito dura. Mas em agosto vai ser mais factível, até porque em agosto a gente vai estar olhando para 2024 e até mesmo para 2025. O debate de metas talvez já tenha sido esclarecido e a gente pode ter essa redução de Selic que começa em agosto, terminaria o ano em 12%, e no ano que vem ainda existiria algum espaço. Esse espaço hoje está mais incerto porque ele vai depender da política fiscal, né? Como é que vai ser o fiscal de 2024? A gente ainda não sabe. Se a gente tiver um fiscal de acordo exatamente com o que está proposto hoje pela equipe econômica, a Selic pode ir para 9 no ano que vem, para 8 em 2025. Esse seria um cenário compatível com o que foi proposto pela equipe econômica. Agora, o que vai ser executado é onde tem a dúvida, né? Então, dependendo do que for executado, talvez a gente não tenha espaço nem para cair além desses 12, que é onde a gente vê um espaço esse ano. Então, ainda vamos depender, né, da evolução fiscal do novo governo para saber até onde que vai a Selic. Lembrando que, num passado não muito distante,
A gente teve Selic de 6,5% durante um bom tempo, com inflação até abaixo da meta, né? Eu não vou nem falar desse período aqui, que a gente teve um estímulo monetário ainda maior, né? Antes até da pandemia, a Selic foi para 4,5%, né? A inflação estava até abaixo da meta, mas a gente teve por um bom tempo, né, a Selic em 6,5%, com uma inflação rodando aqui próximo de 4%, que era a meta da época. Então, indica, nessa época, a gente fez alguns estudos que indicavam que nosso juro real neutro podia ser algo próximo de 2,5%, 3%. Até pouco tempo atrás, o Banco Central trabalhava com um juro neutro de 3%. Dependendo do cenário externo, esse juro neutro poderia ser até 2,5%. E isso significa que uma meta de 4%, com um juro de 2,5%, você poderia ter uma Selic de 6,5%, uma Selic terminal, né, de 6,5%. Hoje, o mercado já fala em juro neutro de 4%. Essa é uma estimativa, né, a estimativa de juro neutro tem muito erro, né? Ela depende da expansão fiscal, depende, né, desse prêmio de risco que os investidores querem, depende do cenário externo. Eu, de novo, assim, minha opinião, até mais pessoal, eu acho muito difícil a gente pensar um país que precisa remunerar investidores em 4%, além da inflação, né, de maneira neutra, né? Esse país não vai crescer nunca. É uma taxa absurdamente alta para qualquer padrão, inclusive de países emergentes. Por que essa taxa é 4%? Por que a maioria dos investidores querem 4%, no mínimo? Na verdade, hoje a gente quer até 6%, né? As NTNBs remuneram o IPCA mais 6%, porque existe uma percepção de risco muito grande. Então, aí a gente vai além da economia, entra em finanças, né? Na medida que os agentes econômicos, os investidores, não confiam, né, no futuro fiscal, nas regras econômicas, a exigência desse prêmio ela é maior. Então, é o mundo que a gente tem hoje, um mundo que, um cenário aqui no Brasil, em que o juro está bastante elevado, muito mais por conta de uma percepção de risco que ainda não foi resolvida. O investidor quer essa remuneração, ele não está abrindo mão. Na semana passada, né, como eu falei, o IPCA trouxe essa boa notícia, a gente viu os prêmios de juros caírem um pouquinho ali, de 6,30 para 6%, a gente até comemora, hoje, né, com notícia ruim, aí já volta, né? Então, a gente ainda não tem essa percepção de risco consolidada. O arcabouço fiscal, né, que foi apresentado, ele traz, né, um bom direcionamento. Você me perguntar o que eu achei do arcabouço, né, muitas pessoas me perguntando esses dias. O arcabouço ele é bom, eu acho que ele é bem desenhado. Se a gente comparar com o teto, eu falo isso considerando, né, as nossas restrições políticas. Então, a gente precisa ser realista para o arcabouço brasileiro, porque realmente falar que o ideal seria, né, um teto de gastos, um corte de gastos, né, eu adoraria ver um corte de gastos por parte do governo, mas a gente sabe que isso não é realista nem num governo mais liberal que foi o governo anterior. Então, principalmente olhando, né, um governo hoje mais alinhado com a esquerda, com políticas sociais, teto de gastos não é viável. Então, um limite de crescimento de gastos é uma boa política para o governo que está aí hoje. Então, acho que o arcabouço ele é positivo quando ele traz esse limite de gastos que eles vão crescer entre 0,6% e 2,5%. Mas acho que a grande questão que o governo não mostrou ainda é como que ele vai fazer isso. Então, os agentes olham para aquele arcabouço e falam, tá bom, está aqui a proposta, mas você vai cumprir essa proposta? Como você vai cumprir essa proposta? Então, são as perguntas que a gente ainda não tem a resposta. Como que o governo vai fazer esse ajuste fiscal, né, via aumento de arrecadação, né, como que vai ser esse aumento de arrecadação, a gente também não sabe ainda, e que gastos que vão ser controlados, porque existem demandas, né, dentro do próprio governo para crescimento de gastos. A política de valorização do salário mínimo é um exemplo. Né? Se a gente tiver um salário mínimo crescendo 2% acima da inflação, só isso aí já consome praticamente todo o orçamento de gastos do governo e não sobra para investimentos e para algum programa social extraordinário. Então, a gente vai conviver ainda, né, com juros altos por um tempo. Na medida que o arcabouço se torna crível, ele vai se tornar crível não só com a aprovação no Congresso, preferencialmente com mais algumas amarras, né, que se espera que o Congresso coloque ali no arcabouço, mas acho que principalmente com a entrega. Na medida que os resultados fiscais forem um pouco melhores do que o esperado, e, de fato, a gente tem tido, acho que eu já trago o fiscal aqui,
Eu volto para falar de atividade, né, mas só para falar do fiscal, emendando aqui, a gente tem tido resultados fiscais positivos, né? Então, é claro que esse aqui é o déficit fiscal. Ele fez um pico na pandemia, né, por conta do auxílio, mas ele vem sendo positivo já há mais ou menos uns 18 meses, né, tanto nos estados quanto da União. E as empresas estatais são mais ou menos neutras, né? No ano passado, a gente teve receita que superou a despesa, né? Teve um superávit primário no governo central pela primeira vez desde 2013. Quando a gente olha o nível de receita, né, que é essa barra cinza, ela foi um pouco maior por conta de dividendos da Petrobras e privatização, mas a gente tem um patamar de receita um pouco mais robusto depois da crise, e a gente tem um patamar de despesa, que acho que foi a grande novidade do teto, né, do governo Temer e Bolsonaro, que foi o controle, tirando, né, de novo, a pandemia, a gente vê um controle de gastos, né, claramente aqui. Esse aqui é a despesa em relação ao PIB. O governo anterior foi o primeiro governo que entregou despesas sobre o PIB menores do que ele recebeu. Então, foi o primeiro governo que realmente cortou despesas, não necessariamente cortou despesas nominais, mas cortou despesas de maneira real em relação ao PIB. Aonde que foram os principais cortes? O principal corte foi na folha de pagamentos, né? O congelamento de concurso e o congelamento de salários contribuiu para essa redução de despesas, e a reforma da Previdência também contribuiu para que a gente tivesse um controle do crescimento da Previdência, né? Então, a Previdência vinha crescendo, 2014 era uma grave crise fiscal por conta do crescimento da Previdência. A reforma da Previdência trouxe uma boa melhora, e a parte da folha também, muito se discutia de reforma administrativa. Hoje a reforma administrativa ela é secundária, né? Porque os gastos da folha, eles realmente tiveram uma redução significativa. A gente teve um aumento, um reajuste salarial de servidor esse ano de 9%, ele não é suficiente para fazer com que isso cresça, né, rapidamente, é um reajuste bem inferior ao que foi deixado, né, o que deixou de ser feito nos últimos anos. Então, o ponto de partida do ajuste fiscal ele é positivo, né? Então, o governo herdou uma herança boa do governo anterior, né? Apesar dele falar que, né, herdou uma bomba fiscal, não herdou uma bomba fiscal, ele herdou muitas demandas. Obviamente, quando você faz todo esse controle de gastos que você fez aqui, demandas reprimidas por gastos existem, investimento na área social, mas cabe ao novo governo fazer escolhas, né? E é isso que a gente vai monitorar daqui para frente, né? Esse ano, né, a PEC da transição colocou ali aqueles 170 bi de mais gastos. A equipe econômica não quer gastar tudo, eles têm uma perspectiva de gastar um pouco menos, de já fazer um déficit de 50 bi. Para vocês terem uma ideia, o déficit aprovado na PEC da transição, que complementou a LOA em dezembro, ele é previsto em 230 bilhões. O último relatório bimestral do Tesouro já prevê um déficit de 107 bilhões, e na proposta de arcabouço, o ministro Haddad fala em 50 bilhões. Então, existe uma expectativa já de melhora imediata com relação a essa questão fiscal. Se ela vai ser entregue, na nossa projeção, ela está em torno de 90 bilhões para esse ano, então, um meio termo aí entre o Tesouro e o que o Haddad tem falado. Obviamente que a gente vai monitorar alguns riscos, então, esses são os pontos de atenção que a gente tem no cenário. Na medida que a equipe econômica conseguir convencer o resto, né, do governo a controlar gastos, a recompor alguma receita, a gente pode ter uma boa notícia do ponto de vista fiscal. O ponto de partida não é um ponto de partida tão preocupante quanto se fala. Mas, em falando de PT, a gente tem que ter essa preocupação, né? Acho que existe uma preocupação natural com a tendência desse governo de gastar mais, e acho que essa é a preocupação que está nesses preços de mercado. Agora, tem um preço de mercado que não reflete todo esse risco, que é o câmbio, né? O câmbio, aqui é o câmbio de 2 dias atrás, estava, né, 4,90, o câmbio hoje voltou ali para um 5,5, 5,7, mas mesmo se a gente pegar um câmbio um pouquinho acima de 5, a gente vê que o dólar está muito bem comportado. De maneira geral, o investidor estrangeiro ele não tem visto tanto risco quanto o investidor aqui no Brasil. Isso reflete nesse câmbio. Além disso, né, a Selic, bem mais alta do que a taxa de juros em outros países, faz também com que a gente tenha um fluxo positivo para o Brasil, e a gente tem também um fluxo comercial
balança comercial esse ano deve ser, de novo, aí uma balança, um superávit recorde, também ajuda a trazer dólares para o Brasil. Então, a nossa expectativa é que o câmbio continue nessa faixa aí de 4,80, 5,20, né, dependendo do humor lá fora, humor aqui dentro. Acho muito difícil o câmbio voltar para 4,50, 4, até porque, se a gente tiver um cenário muito positivo e o câmbio valorizar dessa maneira, vai abrir espaço para corte de juros, e aí esse corte de juros vai fazer com que o câmbio volte, né? Então, um câmbio de 4, 4,5, é um câmbio bem difícil da gente ver. E a gente tem também que monitorar o câmbio lá fora. Essa aqui é o dólar em relação à cesta de moedas. Parte da nossa valorização esse ano seguiu também essa valorização, na verdade, essa desvalorização do dólar lá fora, né? E é um ponto de atenção também. O FED pode realmente cortar os juros no final do ano e favorecer um pouco, fortalecer um pouco o real, né? Enfraquecer um pouco o dólar, né? E aí vem, acho que talvez a má notícia, né, que eu trago é a atividade, né? Então, uma Selic muito alta e um ajuste fiscal não tem como ser bom para a atividade, né? Então, a nossa expectativa é que a gente não tenha crescimento esse ano. A gente até tem um PIB de 0,7, mas ele é basicamente a safra agrícola que está sendo exportada, um pouco de mineração aí para a China que voltou, mas o desempenho da economia esse ano vai ser um desempenho bem baixo, né? A gente já viu isso no quarto tri, o PIB já teve uma queda no quarto tri. Os primeiros meses desse ano também são meses de indicadores fracos, a produção industrial está em queda, o setor de serviços também voltou a ter queda em janeiro, e a parte de investimento, que foi um desempenho muito positivo depois da pandemia, né? Os investimentos voltaram com força, eles também estão em queda, e esse ano eu acho que vai ser o maior detrator de PIB que a gente vai ter, infelizmente, na parte de investimentos. E isso tem a ver não só com os juros restritivos, mas tem a ver com uma falta de confiança que a gente tem visto por parte dos empresários, a falta de confiança em alguns retrocessos, mudanças de regras. Investimento precisa regras estáveis, né? Então, essa combinação de juro alto com possibilidade de mudanças de regra, como a gente já viu, né, discussão da reforma trabalhista, discussão no marco do saneamento, isso tudo é muito negativo para investimento. Obviamente que tem algum investimento que finaliza, né, obras que estão acabando, né, decisões de investimentos que foram tomadas lá atrás, mas novos investimentos a gente acha que demora ainda, e a depender de tanto ruído político que a gente tem tido, pode demorar ainda mais, né? Talvez a reforma tributária seja um grande trunfo para animar os empresários, né, a voltarem a investir, mas ela tem poucas chances de ser aprovada, apesar que a maior... Eu acho que eu vejo a reforma tributária hoje com a maior chance de ser aprovada na história, mas ainda é uma chance baixa. Mas de todo o histórico que a gente acompanha de discussão de reforma tributária, eu nunca vi uma discussão tão avançada, mas ainda assim, as últimas semanas foram bem desanimadoras, né? O governo voltou a falar de cobrança de impostos em outras áreas, essa cobrança de impostos nas importações de encomendas de pequeno valor, isso atrapalha muito o debate da reforma tributária. Mas ela poderia ser um diferencial para voltar a trazer mais investimento, mas, a princípio, o que a gente espera é um PIB que vai ficar mais ou menos parado aí esse ano, com a parte de consumo das famílias em queda, a parte de investimento em queda, e somente a parte de exportação esse ano, que deve ter um crescimento. Agora, o nosso PIB, esse é o desempenho do quarto tri, né? O que a gente vê é que os setores não andam iguais, né? Então, você tem setores que crescem em momentos distintos de conjuntura. E o PIB brasileiro é um PIB muito diversificado. Essa é a divisão de PIB pelo IBGE, né? Então, a gente vê que não existe, o Brasil não é agro, o Brasil não é indústria, o Brasil não é mineração, o Brasil é um conjunto de setores, todos com alguma relevância, e hoje todos, inclusive a parte de utilities, né, setor elétrico, saneamento, com relevância do investimento privado. Eu acho que isso traz uma força para o PIB, então, no curto prazo, eu não vejo expectativa de grande crescimento, mas eu também não vejo a gente virando Argentina, Venezuela. Eu acho que a força que a gente tem do setor privado, a dinâmica que a gente tem do setor privado na nossa economia, ela é muito relevante e ela cresceu muito nos últimos 6 anos. Vai ser muito difícil você destruir tudo isso em 2 anos, né? Isso não acontece, né? A demanda está aí, tecnologia cresceu, serviços cresceu, setor financeiro cresceu, né? As fintechs,
A gente está aí fazendo parte, né, desse novo mundo. A gente tem setores que ainda estão crescendo esse ano, né, o saneamento vai receber investimentos, o setor elétrico recebe ainda muitos investimentos, investimentos vindo, né, de captação privada. Então, a gente tem esse PIB que é muito diversificado, que ajuda a gente não ter uma grande recessão, né, mesmo com a taxa de juros tão restritiva. E a outra boa notícia que a gente tem para esse ano, apesar da atividade ser mais fraca, é a taxa de desemprego, que teve essa queda muito rápida ao longo dos últimos 18 meses, voltou a subir um pouco nesse primeiro trimestre, deve continuar subindo, né, até maio. A gente acredita aí que a taxa pode bater 9%, fechar o ano aí algo mais próximo de 9%, mas ainda assim é um patamar muito melhor do que era o patamar até pré-pandemia, né? Isso fez com que a massa salarial crescesse de maneira muito significativa. Então, a gente tem um juro maior, atrapalhando, né, aumentando o comprometimento de renda das famílias, mas a gente tem uma massa salarial melhor hoje. E isso vai ajudar também a manter algum padrão de consumo ao longo dos próximos meses, porque a base de massa salarial hoje ela é maior do que 12 meses atrás. Boa parte dessa geração de emprego que a gente viu, ela aconteceu ao longo do segundo semestre, né? Um ponto de atenção que a gente tem é a taxa de participação. Isso aqui são as pessoas procurando emprego, mais as pessoas que estão empregadas, né? Essa taxa de participação da economia, ela voltou a cair, ela caiu na pandemia, todo mundo foi para casa, né? Não estou trabalhando, nem estou procurando emprego, nem quero trabalhar, não quero sair de casa, né? Obviamente que a taxa de participação cai muito. Na medida que a pandemia foi passando, né, as pessoas voltaram, né, ou a trabalhar ou a procurar emprego, e nos últimos 3 meses a gente voltou a ver essa queda da participação. Alguns indícios apontam que o aumento dos programas sociais podem estar impactando essa taxa de participação. Então, esse é um ponto de atenção aí para o governo, talvez redimensionar programas sociais. Hoje existe aí alguma preocupação, não uma preocupação tão grande, mas alguma preocupação com a reinserção dessas pessoas que estão em programas sociais hoje na força de trabalho. Isso pode trazer mais produtividade e até diminuir a pressão inflacionária na nossa economia. E os indicadores antecedentes de confiança, né, e da indústria, do consumidor, eles estão em queda, né? Como eu falei, os agentes econômicos estão desconfiados, né, não só prejudicados com o juro alto, mas desconfiados com relação à política econômica. E a balança comercial deve ser o ponto forte da economia. Aqui, a balança de março, ela teve um pico né, fora aqui, né, sai até fora da curva, né, fora do padrão. Não só o escoamento de soja, né, ele acabou concentrado em março, mas a Petrobras também ficou sem exportar ali em fevereiro, exportou mais em março. Deu uma ajuda ali para o governo, porque a exportação começou a ser tributada a partir de março, né? Então, a gente viu uma pequena movimentação de exportação de petróleo de fevereiro para março. Mas, de maneira geral, a gente espera uma balança comercial bem robusta esse ano, cerca de 60 bilhões de dólares. Isso também vai contribuir aí para o câmbio mais estável e mais favorável. O investimento... Até algumas semanas atrás, eu falava do investimento direto no país, que também era um ponto que poderia ser positivo esse ano. Existia, talvez ainda exista, né, uma percepção positiva do investidor estrangeiro com relação ao Lula, quando ele ganhou a eleição. Logo depois da eleição, até antes da eleição, eu fiz rodadas de reuniões com investidores lá fora e a gente percebia isso. O investidor estrangeiro, principalmente em países da Europa e dos Estados Unidos, né, que têm governos mais progressistas, eles simpatizavam mais com o Lula do que com o Bolsonaro. Então, a propensão ao investidor estrangeiro voltar para o Brasil estava, de maneira geral, maior, combinada com esse cenário favorável de commodities, né, a gente esperava um investimento estrangeiro mais relevante e mais robusto. Acho que essas últimas semanas aí trouxe alguma preocupação. Não exatamente, a gente não sabe ainda o impacto, né? É difícil falar se a gente vai ter algum impacto nesse investimento, mas levantou mais um risco, né, que talvez né, um presidente mais friendly, né, com países que investem no Brasil não vai trazer um resultado na prática, né? Então, a gente segue monitorando. O cenário favorável em commodities pode ainda trazer algum investimento por volta de 80 bi, 70 bi, mas fica aí um ponto de atenção com relação a esse investimento. E, por fim, o mercado de crédito, né, é um mercado que está sofrendo.
com os juros altos, né? Acho que o mercado que mais sofre é o mercado de capitais. As emissões no primeiro trimestre desse ano foram muito baixas, 40% de queda em relação ao mesmo período do ano passado, né? A gente viu o mercado de capitais crescendo ano a ano, né? O desenvolvimento do mercado de capitais foi um dos pontos fortes aí do crescimento econômico que a gente viu pós-pandemia, né? Aquela taxa de crescimento do PIB que a gente viu de 5% em 2021, depois 3% no ano passado, muito disso foi o investimento, e muito do investimento financiado pelo capital privado, emissões de debêntures, CRIs, CRAs. Isso favoreceu muito as empresas brasileiras e o investimento no Brasil. O investimento brasileiro encontrou, né, o seu financiador. Antigamente, você precisava do BNDES, né, ou você precisava ter porte suficiente para emitir lá fora, né? Eu falo isso da minha experiência de trabalho em banco multinacional e depois na S&P. As grandes empresas brasileiras sempre tiveram acesso, né, a funding de fora, via captação lá fora, e as empresas brasileiras, as pequenas, ficavam presas aqui nos bancos com, né, com empréstimos curtos, capital de giro caro, e o que a gente viu, né, de desenvolvimento do mercado de capitais foi realmente muito impressionante. No ano passado, cerca de 550, mais de 600 bi no ano de 2021, são volumes muito significativos mesmo. Esse ano, a gente está, né, com o primeiro trimestre que, não só pós-eleição, mas, né, como você bem comentou, né, Americanas, a gente teve o evento da Light agora também, enfim, outras grandes empresas, algumas reestruturações, não só recuperação judicial, a gente teve grandes empresas anunciando reestruturação de dívida. E isso assusta um pouco o investidor. Da onde que vêm esses recursos, né? Quando a gente fala 600 bi de recursos, de onde que eles vêm? Eles vêm, grande parte, de fundos de investimento que vêm da pessoa física. Na medida que você tem um estresse de mercado, como a gente teve agora no começo do ano, as taxas sobem, né, o PU desses papéis cai, né, o investidor olha ali no extrato dele, né, perdi aqui, estou na renda fixa, mas eu perdi, ele saca. Então, você tem um pouco menos hoje de recursos disponíveis para novas ofertas. Os fundos estão se ajustando. Uma outra parte desses investimentos vem de tesourarias de banco. Nessa hora, as tesourarias são, inclusive, mais ativas. Os bancos aproveitam, porque os spreads sobem, né? Então, os bancos aproveitam ainda para bancar algumas emissões com spreads maiores, depois eles vão revender, né, para o investidor pessoa física quando ele voltar lá na frente com taxas menores, né? Isso ainda acontece muito. Mas a gente tem um apetite a risco menor hoje, tanto por parte das tesourarias, dos bancos, quanto por parte do investidor institucional, né, fundação, fundos, e do investidor pessoa física que está junto aí com o investidor institucional. Então, a oferta de crédito ela está menor, né? O crédito, como a gente diz, ele está mais escasso e mais caro. Isso também vai impactar a atividade nos próximos meses. No mercado bancário, a gente começa a ver o dado no mercado bancário, a gente tem só até fevereiro, semana que vem o Banco Central divulga março. Na pessoa física ainda teve um pequeno crescimento, mas a gente vê que a taxa de juros voltou a subir, junto com a Selic, e para a pessoa jurídica também a taxa de juros subiu, e a gente vê a concessão de crédito esse ano em patamares aí mais restritos. Março foi um pouquinho melhor, mas ainda assim os bancos estão mais conservadores, vamos dizer assim. E por que isso, né? Porque a inadimplência voltou a subir. A inadimplência da pessoa física já vinha subindo, né, ao longo do ano passado, e esse ano a gente também está vendo a inadimplência da pessoa jurídica. A gente não vê uma grande crise, esse patamar de inadimplência, ele é alto, mas ele é administrável dentro dos bancos, então a gente não vê crise, mas a gente vê os bancos mais conservadores por conta desse receio de perda maior. E aqui o papel do BNDES, né? Onde que o BNDES vai entrar nesse mercado? Aqui eu levanto duas questões. Essa linha laranja é o saldo de crédito direcionado, que é basicamente BNDES e financiamento imobiliário da Caixa e um pouco de rural aqui do Banco do Brasil. Então, o saldo dos bancos públicos, basicamente. Essa linha amarela são os títulos, né, que é a novidade, o mercado de capitais, então, debêntures, CRIs, CRAs, né, o saldo desses títulos na mão dos investidores, e aqui o crédito livre, né, que são os empréstimos, desconto de duplicata, os empréstimos bancários de maneira geral. Quando acabou a TJLP aqui, o BNDES saiu de cena, ele deixou de ser competitivo, né, ele não tinha mais um subsídio para oferecer. E o que aconteceu? O mercado cresceu
e cresceu muito mais do que o BNDES. Então, o mercado ocupou um espaço, não só que o BNDES deixou, mas um espaço até que não existia, né? Então, o crescimento de mercado de capitais ele foi muito resultado do fim desse subsídio. A volta de qualquer tipo de subsídio pelo BNDES, o Tião está bravo comigo já, né, Tião? Ela é muito negativa para a nossa economia. Eu sei que é bom dar repasse, né? Você tem uma taxa, uma TJLP com desconto, você oferece para o seu cliente uma taxa menor, é um negócio muito bom de se fazer. Mas para a economia, não é. O que acontece com o subsídio? E não, talvez não os subsídios que a gente vê hoje. O BNDES hoje tem algumas linhas interessantes, né, de FGI, de garantia, que ajudam alguns setores e ajuda de maneira contida, não é prejudicial. Mas, quando a gente tinha esse mercado aqui anteriormente, né, o BNDES criava uma reserva de mercado. E ele escolhe. Então, a alocação de capital é ineficiente e ela é custosa, porque o governo tem que emitir a 14%, que era a taxa nessa época, e ele emprestava a 6%, para os amigos, né? Os amigos do rei tinham esse benefício. E, principalmente, o BNDES não tem uma capacidade de analisar crédito de pequenas empresas. Então, o BNDES se concentra nos grandes, que é onde ele consegue fazer alguma análise de crédito, né? Então, ele também empresta, né, em alguma parte ali, realmente, para alguns relacionamentos, né, do governo, e outra parte para empresas de boa qualidade, né? Então, a gente via Klabin, Vale, grandes empresas tomando linhas subsidiadas no BNDES. Não faz o menor sentido os nossos impostos, né, financiarem expansão de planta de uma grande empresa que pode captar lá fora. Quando a TJLP caiu, o juro caiu para todo mundo, né? Então, essa é a grande discussão hoje. O BNDES precisa preocupar, talvez em dar algum suporte para a pequena e média, continuar alguns programas, mas a redução de juros ela tem que ser uma redução de juros para todo mundo. A Selic é um problema, a NTNB mais 6 é um problema para todo mundo, não é só um problema para o BNDES. Então, eu acho que esse é um dos grandes riscos, o Banco Central colocou isso na ata, inclusive, que é o BNDES querer voltar, né, a ser algum tipo de protagonista com base em subsídio, que é muito caro. E eu acho que um segundo ponto que eu coloco aqui, que é interessante, que é uma provocação, é a capacidade que o BNDES teria hoje de concorrer com o mercado de capitais, né? Você tem hoje grandes bancos, corretoras, plataformas, não só uma, né, várias plataformas digitais que chegam, né, no investidor final. Então, você tem um mercado de capitais hoje muito mais eficiente do que o BNDES do passado, né? Então, para o BNDES conquistar esse espaço hoje, ele teria que ser mais eficiente, se reinventar ou realmente dar um subsídio. Aí ele oferece, né, uma taxa a 6, ele leva o que ele quiser. Mas sem esse subsídio tão significativo, eu não acredito que o BNDES tenha capacidade de voltar a emprestar 2% do PIB, que seriam 200 bilhões ano, né? O mercado nosso hoje está já ocupado, né, com players eficientes, com alocação de capital eficiente. Então, essa é uma discussão muito relevante, porque ela é custosa para a União, né, custosa para o déficit, e ela não traz benefícios, né? Existem vários estudos lá da GV sobre esses projetos, né? Muitos desses projetos não trouxeram ganhos de produtividade para o Brasil. Alguns foram superfaturados, né? A Petrobras com refinarias ali superfaturadas e muitas obras inacabadas em alguns locais. Então, foram gastos, quando você mede, né, gasto em relação ao PIB, parece, né, grandes investimentos, mas é importante medir o resultado desses investimentos para a economia, né? E o governo não tem hoje essa avaliação. Então, existem alguns estudos, né? Estou citando alguns aqui da GV, que fizeram alguns estudos de alguns projetos específicos, em todos eles mostra essa ineficiência, né? Então, é uma alocação de capital cara e ineficiente, e eu acho que precisa ser revista. E o BNDES pode ter um papel mais relevante em programas que já existem hoje, né, como o FGI, que é um programa bastante interessante, que ele usa parceria, né, com outros bancos que têm essa capilaridade. Mas, de fato, né, com a Selic a 13, hoje a gente tem um custo mais alto, mas essa discussão é para todo mundo, né, ela não é específica do BNDES. Bom, e eu paro aqui e abro para perguntas, para um debate.
Pessoal, eu acho que a gente vai ter acesso a essa apresentação, não vai? Eu acho que a gente vai ter que levar mais uma semana estudando de tanta informação que tem nessa apresentação. Rafael, eu queria te agradecer. É engraçado, né? Você colocou na apresentação pontos positivos e pontos de atenção, e muitas vezes a gente vê no mercado só os pontos negativos, né? Então, é muito importante. Eu queria abrir para pergunta, mas eu já queria fazer uma pergunta para você e uma pergunta também para o Very. É o seguinte, hoje nós tivemos a Bolsa caindo 2% e o dólar 5,10. E muito da visão do mercado da questão do arcabouço, a gente tem um grande problema, uma grande visão de onde que o governo vai tirar a questão da arrecadação de 150, que impacta muito na questão da percepção do investidor, na percepção do Banco Central, se vai impactar a inflação, se vai diminuir os juros, se vai diminuir o custo para o dinheiro para todo mundo aqui, né? Você já deu sua opinião sobre a questão do arcabouço, mas, pelo que você tem visto com relação aos investidores, e ainda não veio essa questão de onde que o governo vai tirar os 150 bilhões do mercado, se você vê para o futuro grandes volatilidades, igual nós tivemos hoje, né? E para o BDMG, eu gostaria só de uma palavra, né, como um banco importante, da sua visão do mercado, de como é que o banco está enxergando isso. Ela colocou linhas subsidiadas. Nós adoramos linhas subsidiadas, Rafael. Nós adoramos. Não fale contra, por favor, né? Mas o que vocês pensam lá da questão do banco? Ok? Obrigado. Boa noite. Primeiro, dar boa noite a todo mundo, né? Cumprimentar aqui todos os executivos das finanças, na pessoa do meu amigo e colega ali, diretor financeiro do BDMG, doutor Edmilson, que está ali ao fundo. Bem, para responder isso, eu vou pedir licença para o Isaac, né, nosso economista-chefe do BDMG, mas acredito que de agora, aliás, de agora não, né, já de alguns anos para agora e mais para frente, a questão de linha subsidiada ela se torna cada vez mais algo irreal, né? É preciso buscar nos bancos multilaterais o funding, né, com um juro mais baixo, com um acesso melhor. E é o que hoje o BDMG tem feito, né? Focado nesses bancos multilaterais. Você citou muito bem a questão da economia verde, né? Mais cedo, na sua palavra, você falou sobre essa questão. A questão também da igualdade de gênero, né? O BDMG até tem uma linha que faz bastante sucesso das mulheres empreendedoras. Então, acredito que é muito legal a gente pensar em subsídio, apesar que subsídio, para mim, é uma forma, de modo geral, subsídio é uma forma de você corrigir a ineficiência, mas penso que essa não é uma realidade que existe nem hoje e nem para o futuro. Isso ficou ali nos anos 90, apesar que a gente tem alguma coisa, né, de repasse de BNDES, obviamente, mas é a minoria. A tendência, certamente, não só do BDMG, mas de qualquer outro banco de fomento, vai ser buscar condições melhores em bancos multilaterais e conseguir repassá-los aqui para a nossa sociedade, no caso do BDMG de Minas Gerais. Queria também aproveitar para parabenizar a Rafaela, né, pela brilhante palestra. Eu até falei aqui com ela, que eu já sou fã dela, sigo ela lá no Twitter, curto quase tudo. Obrigado. Acho que só para complementar, né, a questão do subsídio, eu também não quero ser muito draconiana. Eu acho que, de maneira geral, né, sendo formação liberal, o ideal é que a gente tenha uma isonomia de financiamento e a alocação de capital ela vai ser mais eficiente. Mas eu acho que, até a gente chegar lá, né, a gente ainda precisa, por exemplo, o setor imobiliário, ele precisa, e ele tem até hoje, né, apesar de ser muito desenvolvido em vários países, nos Estados Unidos, você tem as agências, né, que dão algum tipo de garantia. Então, alguns setores, o agro, alguns setores ainda vão precisar de algum subsídio. A gente tem no próprio mercado de capitais emissões, né, como CRIs, CRAS, debêntures de infraestrutura, que tem, por exemplo, a isenção de IR. Então, algum tipo de subsídio para facilitar algum setor, incentivar, eu não vejo tanto problema. Eu acho que a crítica maior é o diferencial de juros que a gente já teve no passado, quando a Selic era 14 e a TJLP era 6,
Esse é um diferencial muito caro que a gente não consegue hoje sustentar, né? O Brasil não tem uma capacidade fiscal para ter esse tipo de sustentação de benefício. E se a gente tiver uma Selic de 6,5%, como a gente já teve, isso passa a ser relevante. Durante muito tempo, ninguém se falava na TLP, né? Porque a NTNB mais 3 foi um patamar muito baixo para muitas emissões, né? Várias empresas de infraestrutura fizeram emissões de 10, 15 anos nesse patamar de juros, que é muito interessante. Então, se a gente conseguir reduzir o prêmio de risco no mercado, a discussão de subsídio ela fica, né, mais secundária para alguns setores, para projetos específicos, né, de meio ambiente e afins, como existe em outras regiões do mundo. Sobre o exemplo de hoje do mercado, de fato, o mercado está com muita volatilidade. Hoje a gente teve uma conjunção, né, de fatores externos e domésticos, né, que trouxe esse impacto aí no câmbio, nos juros. O mercado não recebeu bem o arcabouço. Eu acho que o principal ponto ali foi o ponto de ser crível, até porque as regras já tinham sido anunciadas e tinham sido bem recebidas, né? Mas hoje o principal ponto ali que foi discutido é a questão da não punição, né? Então, o fato do governo não precisar cumprir a regra e não ser punido, né, ficou parecendo que, né, que ele foi para inglês ver. Então, não dá para acreditar. Então, a largada que a gente tem hoje, do ponto de vista do mercado, é que a gente não tem, o governo não tem o benefício da dúvida, né? Então, ou se coloca alguma punição, né, para a gente saber que o governo vai tentar seguir a regra. Obviamente que no Brasil, até as maiores punições, elas são passíveis de algum subterfúgio. Por exemplo, a Dilma aprovava a meta de primário em dezembro. Quem lembra aqui, né, 2014... aliás, a Dilma foi empichada por ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, existem punições, sim, né? Acho que essa é uma punição importante para a gente lembrar. Mas, antes do impeachment dela, acho que em 2013, ela já precisou fazer uma aprovação de meta de primária em dezembro, porque ela não ia cumprir a meta. Se ela não cumprisse a meta, ela e toda a equipe econômica ficavam passíveis de punições, inclusive legais. E aí o Congresso aprovava a nova meta em dezembro. Assim como foi o teto, né, que tinha também muitas punições e restrições, o Congresso aprovava PEC para furar o teto. E a gente viu várias PECs nessa linha. Então, a gente tem um histórico de não cumprir muito as regras fiscais, mas cumprir um pouco, né? Então, também não dá para ter... eu acho que o que o arcabouço trouxe foi... não trouxe nenhuma punição. Eu acho que algumas punições podem ser corrigidas no Congresso. Eu vejo dois pontos ali. Uma, você ter o contingenciamento, né? Então, na medida que ele não está próximo de cumprir o primário, você proíbe o governo de dar aumento a servidor, dar aumento de salário mínimo. Eu acho que essa é uma punição bastante pertinente. E a outra é você realmente ter que cumprir a meta, cartinha ali, acho que não funciona muito. Tem que ter... A lei de responsabilidade fiscal, ela existe, né, há mais de 20 anos. Eu acho que não é um bom momento para a gente fazer essa mudança. Então, o mercado não está dando esse benefício da dúvida, mostra muita incerteza ainda no cenário, mas tem caminhos aí para ser corrigidos. Laurindo, gostaria de fazer alguma pergunta? Primeiro, parabéns pela palestra. Na verdade, não é muito uma pergunta, é um pouco uma pequena provocação. A gente sempre ouviu dizer que o exemplo vem de cima. E mercados são muito sensíveis, a gente tem que estar sempre prestando atenção para que as coisas críveis aconteçam. Mas algumas semanas atrás, a gente ouviu alguns comentários vindo de Brasília, falando que os livros de economia, de finanças, estão todos ultrapassados e tal. Enfim, você vai continuar estudando os livros de economia? Sim, eu não acho que os livros estão ultrapassados. Eu acho que um debate técnico, eu acho que até comentei isso, o debate técnico, ele é muito bem-vindo e nem todos os economistas concordam, né, com uma mesma visão. E eu não vejo problema em ter essa discordância. Tem economistas que acham que a Selic precisa ficar em 13 até o final do ano. Eu já acho que tem espaço para alguma queda. Acho que é um debate que está aberto.
mas os livros de economia ensinam muito. E eu vou falar o que ensina mais hoje, né? São os dados. A gente tem uma riqueza de informação hoje, através de microdados e de modelos que nos ajudam muito a entender para onde que a economia está indo. E a gente precisa se basear nesses dados para fazer uma boa análise e tomar boas decisões. Exatamente. Penso da mesma forma. Pessoal, está aberto a perguntas. Fiquem à vontade. Por favor, um por vez. Né? Por favor. Ela vai levar o microfone para você. Boa noite. Está ouvindo? Eu queria perguntar sobre a economia americana. A gente tem acompanhado o crescimento do percentual dívida-PIB ano a ano nos últimos anos dos Estados Unidos. Se não me falha a memória, parece estar em torno de 130%. Né? Isso, para mim, é preocupante para quem tem investimento lá, e, junto com a diminuição acho que a percepção internacional em relação ao enfraquecimento do dólar, no português, bem claro, existe risco dos Estados Unidos quebrar? No curto prazo, não existe. Apesar da dívida lá ser elevada e apesar dos juros, nesse momento, estar num patamar elevado, a expectativa é que esses juros caiam e voltem para um patamar mais próximo ali, né, de 2,5%, 3%, e com o crescimento potencial que ainda existe nos Estados Unidos, essa dívida é financiável, ela não estouraria. Mas a gente hoje não descarta risco, né? Existem muitas discussões geopolíticas com relação, né, até o dólar não ser mais uma moeda referência. Isso tiraria um pouco dessa flexibilidade que os Estados Unidos têm em financiar o seu déficit a um custo muito barato, porque tem ali todos os investidores do mundo, né, dispostos a fazer essa compra de novas emissões de dívida. Então, a gente monitora, mas eu acho muito difícil no curto prazo, até a discussão do próprio dólar. Né? Se você pensar o dólar não vai ser mais a referência, o que vai ser? Né? Significa que esses fundos soberanos, vamos pegar os grandes investidores globais, são os fundos soberanos, o próprio Brasil, né, tem 350 bi ali de investimento, 90% está em título do Tesouro Americano. O que o Banco Central vai comprar? Título da China? Né? Acho que, pelo menos por um bom tempo, não. E títulos de outros países, ele até compra, mas em menor proporção, porque os mercados são menores, né, são pequenos. Então, hoje não tem muito espaço. Comprou um pouco de ouro, né, no ano passado, a gente até discutiu. Falou-se muito de Bitcoin, não se fala mais, né, mas cripto foi também um assunto muito debatido no ano passado, poderia ser uma nova moeda de reserva. No curto prazo, a gente não vê nenhuma viabilidade de substituto, e acho que os Estados Unidos, controlando a inflação, os juros caem, e a gente não vê nenhuma preocupação com relação à dívida americana nesse momento. Legal. Boa noite. Primeiro, Rafaela, obrigado pela palestra. Claré e os demais da mesa, obrigado pelo encontro. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais política financeira, independente de apartidária e independente de paixão ou posicionamento político, mas nós saímos de um governo que tinha muitas declarações, no mínimo polêmicas, né, em relação a qualquer assunto, e isso afeta muito a imagem do Brasil no mercado internacional. E agora, até você mesma disse que é um governo que parece ser um pouco mais friendly, né, com a política internacional, mas também eu vejo recentemente algumas declarações, por exemplo, as mais recentes sobre a guerra, e aí tem uma instabilidade de vamos tributar acima de $50, não vamos tributar. Essa imagem, por exemplo, de depois volta atrás também no negócio da guerra e condena o ataque russo, como que isso pode afetar a imagem do Brasil no mercado internacional e, consequentemente, também o nosso mercado, enfim, financeiro? Esse é um ponto para a gente monitorar. Tá? É cedo ainda para afirmar. A gente viu, sim, uma repercussão negativa na mídia internacional de algumas declarações recentes. Talvez não com relação ao imposto, né, fiscal e tributação. Aqui não é um grande questionamento para o investidor estrangeiro, mas na esfera geopolítica, sim. O Brasil, em geral, tem um histórico de ser considerado neutro, né, nesses conflitos. Então, ele visita os Estados Unidos, visita a China. Isso não geraria grandes problemas, né? Ele tem como parceiro, são nossos principais parceiros. Mas, de fato, as últimas declarações
foram mais polêmicas e levantaram alguns questionamentos. O impacto disso vai depender de como o governo vai agir daqui para frente, né? Se ele recua, se ele insiste, acho que existe uma preocupação, acho que existe um ponto de atenção sobre a gente não receber tantos investimentos quanto a gente poderia com essas declarações. E eu acho que um segundo ponto ligado a isso é com relação ao regulatório, né? Então, a questão de marcos regulatórios e de retrocessos em algumas reformas também podem atrasar investimento estrangeiro. O investidor estrangeiro também olha nesse sentido para o Brasil. Então, rever uma reforma trabalhista, rever um marco regulatório do saneamento, rever uma privatização da Eletrobras, levanta mais preocupação até com relação ao nosso potencial como potencial país para receber investimento. Lembrando que o Brasil já está, mesmo com declarações polêmicas do governo anterior e desse, o Brasil ele ainda está numa situação favorável em relação ao investidor estrangeiro para receber investimentos, né? Quando a gente olha essa tendência de nearshoring, de friendshoring, o Brasil é um país neutro, pelo menos ainda rico em commodities, próximo, né, dos Estados Unidos, uma democracia, né? Então a gente não participa diretamente de nenhum conflito, a gente ainda tem essa visão relativa mais positiva, mas eu diria que sim, é um ponto de atenção. Há tempos que a gente não via a imprensa estrangeira, principalmente, criticar declarações do governo brasileiro. Boa noite, Rafaela. Meu nome é Leonardo. Parabéns aí pela palestra. Muito técnica, muito consistente. Duas pequenas dúvidas. Uma é bem pessoal, bem sua opinião mesmo, mas é uma coisa que me intriga muito, é o patamar de juros real no Brasil. Se a gente pega uma curva hoje de 10 anos, a gente vai ver uma inflação, um juros real de 6, 6,5, com uma inflação embutida nessa curva de 6,5, por aí, muito alto, para quem, olhando numa perspectiva de 10 anos, por exemplo. Agora, você comentou a taxa de juros caminhando aí para 24,9%, 25,8%, mas dentro dessa curva, o que você imagina que o Brasil, dentro de uma normalidade, a economia voltando ao normal, o que você imagina um range de taxa de juros real quando caminhar nesse sentido? Essa é a primeira dúvida. E a segunda, do ponto de vista de mercado de capitais, que aí já até institucionalmente, que é a visão do banco aí em relação a crédito privado, as operações, a retomada do mercado, que deu uma enxugada muito forte. O que é a expectativa de vocês aí de retomada de investidores para voltar aí a aquecer aí as operações de mercado de capitais em detrimento das operações subsidiárias aqui do Tchau? Do ponto de vista do juro, o que a gente pode esperar, né? O nosso passado aqui mais recente, né, nosso histórico recente, mostrou que a gente pode ter aí um juro real no patamar de 3%, desde que a economia esteja, né, em equilíbrio, principalmente pelo lado do fiscal. Não necessariamente você precisa ter um superávit, né? Lembrando ali, entre os anos de 2017 e 2019, o Brasil tinha déficits, e déficits elevados, mas você tinha uma expectativa de que isso seria controlado e você tinha um governo trabalhando nesse sentido, com esse intuito, mecanismos de punição, né, que funcionavam. A gente, né, como viu, não teve reajuste de servidor, concurso público nos últimos anos, mesmo quando furou o teto, por exemplo. Então, se a gente tiver um cenário de alguma estabilidade, não precisa ser o cenário Suíça, a gente pode voltar a ver um juro, talvez 3 para um governo, né, mais alinhado com a esquerda, um governo que gosta de fazer muitos investimentos sociais, o juro de 3 seja, né, não tão factível, mas algo próximo de 4 é bem possível, se o fiscal tiver com menos risco. E aí você faz mais ou menos essa conta, 4 com 4, né, você poderia ter uma Selic de 8 e um juro real mais próximo de 4. Mas, para chegar lá, o governo precisa mostrar, principalmente, né? Eu acho que a gente vai estar num cenário agora, ver para crer, realmente o empenho que a equipe econômica vai conseguir ter, tanto pelo lado da receita, que talvez seja o mais difícil,
Mas alguma coisa pelo lado da despesa também pode ser bastante simbólica, né? Ou nem tão simbólica, né? 20 bi. Eu dou um exemplo do Bolsa Família. O Bolsa Família tem um orçamento de 170 bi esse ano. Só de você tirar as irregularidades, esse custo poderia cair ali para uns 120, 130. Então, você faria uma economia de uns 40 bi ali do Bolsa Família. Então, o governo também pode trabalhar nesse sentido e fazer alguma economia de gastos. Sobre o mercado de capitais, a gente está num momento de incerteza. Acho que a gente não volta tão cedo. A gente tem falado com muitas empresas. Começa a ficar muito caro para as empresas emitirem. As empresas já não querem emitir. Às vezes você tem até demanda. O investidor volta, né? Passou a reprecificação da Americanas. A demanda pode voltar, mas as empresas não querem emitir nesse patamar. Só está emitindo quem realmente precisa. Eu acho que quando a gente tiver essa sinalização de queda da Selic no segundo semestre, os investidores, os empresários podem voltar com o investimento, e os investidores voltam também, né, com um pouco mais de apetite. Acho que o segundo semestre existe um potencial melhor aí no mercado, mas condicionado aí uma aprovação de algum arcabouço crível, de alguma maneira, né? Vamos aguardar aí. Pessoal, mais uma pergunta e a gente encerra. Eu queria, primeiramente, parabéns pela apresentação, Rafaela. É muito gratificante, né, para a gente saber informações relevantes do mercado, mas a minha pergunta era um pouco voltada em relação à questão da moeda digital. Então, a gente tem visto diversas informações, diversas postagens do Banco Central em relação à criação de moedas digitais. Então, temos vários países, né, que já estão aí na linha de frente, o Brasil é um deles, e alguns bancos têm participado, né, dessas tratativas junto ao Banco Central. Eu queria saber se o Inter, primeiramente, qual que é a sua percepção em relação a isso, o que isso pode causar de impacto para a gente em médio e longo prazo, e se o Inter está participando ativamente também desses trabalhos. No Inter a gente participa, né, acho que principalmente no Open Finance, né, que o Banco Central tem um trabalho de aumentar essa abertura do sistema financeiro, e os bancos participam, né, para entender como que o impacto nos sistemas, né, de informação que a gente tem. Então, a gente está junto com o Banco Central em várias iniciativas. Sobre a moeda digital, ela hoje, do ponto de vista da moeda digital dos bancos centrais, ela é mais uma questão tecnológica do que uma questão de uma moeda de fato, né? Muito semelhante ao Pix, né? Então, a gente pensa na moeda digital como um Pix mais abrangente, né, para, inclusive, emissões de mercado de capital e principalmente transferências internacionais. Então, para isso, você precisa de sistemas, né, mais robustos, mais seguros. Esse é um caminho aí que a gente pode ter. E acho que esse avanço tecnológico pode trazer mais produtividade, mais segurança nas transações. Mas eu diria que a moeda digital é mais um serviço, né, um avanço tecnológico, do que realmente uma mudança de padrão monetário que a gente vai ver no internacional. O lastro da moeda digital é o mesmo lastro do real, né? Então, não haveria uma mudança do ponto de vista de política monetária. Mas, do ponto de vista transacional, pode facilitar muitas transações, assim como o Pix, né, trouxe para o varejo, você pode trazer também para o atacado e para o mercado internacional. Doutora Rafaela, primeiro, meus cumprimentos pela sua brilhante exposição, didática, objetiva. Eu atuo na área tributária há mais ou menos 50 anos, só 50 anos. Eu nunca vi uma reforma tributária que não seja para aumentar mais ainda a exorbitante carga tributária dos empresários, do mundo empresarial. O governo fala aí em 150 bilhões. Eu costumo dizer o seguinte: papel aceita tudo. O arcabouço fiscal é lindo, maravilhoso, mas eu quero ver a execução dele. Quem vai pagar essa conta se ele não der certo? Eu, particularmente, acho que é mais uma reforma para aumentar a carga tributária.
Nunca vi uma reforma, ao longo de 50 anos, que não fosse para aumentar a carga tributária. Aliás, você faz uma observação aqui sobre essa questão da arrecadação. Muito simples, o governo quer arrecadar 150 bilhões. Não vai arrecadar 150 bilhões, vai arrecadar 150 bilhões a mais. Então, eu não estou conseguindo entender isso. A única coisa que está clara para mim, muito clara, é que nós corremos um sério risco de aumento da carga tributária e permanecer tudo como está. Eu até digo mais o seguinte, lidando com o tributo há 50 anos, eu acho que o que precisa é de reformular as regras fiscais, as ordens de serviço, decreto, não sei o quê. O Estado de Minas tem 1.200 normas sobre o ICMS, inclusive norma do tempo ainda que se levava blocos de nota fiscal na rua Tupinambás, para ser, tinha uma prensa lá que batia a prensa. Eu gostaria que você me desse assim, uma explicação sobre isso, até para mim sair daqui com uma certa confortabilidade, porque eu acho que nós estamos correndo um sério risco de ter uma carga tributária majorada. Sim, eu acho que existem dois pontos que o governo quer atuar. A reforma tributária, ela não resolve esse problema dos 100 e 150 bi. Ela vai resolver o problema da complexidade. E ela não vai resolver esse problema para 2024. Né? É um problema que vai ser resolvido com uma transição que é longa. Então, a reforma do IVA tende a ser neutra do ponto de vista tributário, mas no sentido que você vai pagar menos imposto num carro e vai pagar mais imposto na sua conta, na Netflix, por exemplo, né? Ou no Uber. Né? Quem já viu o recibo de Uber, né? Você já viu os impostos? Quando você faz uma corrida do Uber de R$20, dá tipo 50 centavos de impostos. O IVA ele é 25%. Então, uma corrida de Uber ela tende a custar 25% maior com a reforma tributária. Por outro lado, né, você abastece o carro hoje e a gasolina custa 40% é imposto, vai passar a ser 25%. Então, você vai ter uma redistribuição de carga tributária. Mas, sim, alguns serviços a gente vai pagar mais, outros a gente vai pagar menos. Eu não acho que aí está os 100 bilhões do governo, e acho que essa reforma ela é muito positiva, porque ela vai trazer um ganho de produtividade muito grande com a consolidação, principalmente do ICMS, do ISS, todas essas normas. Acho que essa reforma ela tem um potencial para ser como foi o Plano Real. Né? O Plano Real... muitos aqui são novos, né? Mas antes do Plano Real, as empresas tinham departamentos para cuidar da inflação. Você precisava aplicar seu dinheiro todos os dias, você precisava fazer uma contabilidade específica, correção monetária, de balança. Né? Então, você tinha departamentos em empresas que cuidavam de reajustes inflacionários. E depois que veio o Plano Real, mudou. Acabou a inflação, né? A economia teve aquele boom de crescimento, porque a gente não sabia viver sem inflação. Como a inflação, né? Principalmente a hiperinflação, não é essa inflação de 6%, ela era uma draga para a gente. Acho que a reforma tributária talvez tenha um paralelo com o Plano Real, mas ela não resolve o problema de agora. Esses 100 bilhões, primeiro, para dar uma ordem de magnitude, não é muito. Assim, tem gente falando é brutal, não é brutal. Não é um brutal aumento de carga. Acho que o governo vai se concentrar em algumas empresas. A Petrobras vai ser, quem tem ação da Petrobras aí, a Petrobras vai ser uma das escolhidas. O governo vai fazer um cherry picking, aonde que ele pode ir atrás. Ele vai atrás de empresas onde ele tem algumas disputas tributárias, né, os lucros em offshore, que é o caso da Petrobras, aqueles créditos entre estados. O governo vai atrás de algumas grandes empresas aí para fechar essa conta dos 100 bilhões nesse primeiro momento. Também concordo, vai ser muito difícil. Acho que ele consegue alguma coisa, mas nem tudo. Mas acho que se ele conseguir alguma coisa já é um ganho. E, de novo, 100 bilhões, a gente não está falando de... Eu sei que tem economistas que gostam de falar, né, que é brutal. Ele não é brutal, ele é um ponto percentual do PIB. A gente já teve carga tributária nesse nível, né, inclusive, eu tinha até esse gráfico, o nível de arrecadação hoje ele está mais baixo do que ele já foi no passado. Tá? A gente hoje tem um nível de arrecadação menor. No ano passado ele foi muito bom, mas ele teve dividendo,
ele teve concessão e privatização, que entra na carga tributária, mas ele não é um tributo, né? Mas ele entra na conta do Tesouro. Quando o governo vende Eletrobras e recebe aquele recurso, ele entra como se fosse carga tributária, mas, na verdade, é uma receita de privatização. Eu também preferia que esse 100 bi fosse de venda de ativos da União. Seria bem melhor. Mas acho que o foco do governo está em algumas empresas, aí, algumas grandes disputas. Não vai ser fácil, acho que é uma briga feia aí que o governo está comprando, e vamos ver. Mas, de novo, não é um número, assim, não vai quebrar o Brasil se ele não conseguir, e ele conseguir algum corte de gasto. Eu acho que a gente sai bem. Eu digo isso, se esse governo terminar 2026 com um déficit de 0, a gente está no lucro. E aí, esse 100 bi, ele vem em 4 anos com algum crescimento da economia, algum controlezinho de gasto. Então, a gente não tem um buraco que a gente tinha em 2014, né? Mas vamos ver. Mas o governo está bem otimista aí. Prepara aí, você está na área tributária, você vai ter trabalho aí para defender seus clientes. Bom, pessoal, eu não sei vocês, eu saio daqui hoje mais inteligente, eu não sei vocês, né? Então, eu queria, viu, Rafael, agradecer, né? A gente sabe o tempo, tudo, né, do Banco Inter, agradecer muito, agradecer ao Antônio, viu, Antônio Laurindo, ter compondo a mesa, agradecer a todos vocês pelo tempo, pela dedicação, por estarem aqui prestigiando a gente. O IBEF vai ter muitos eventos importantes esse ano. Eu queria, Rafael, queijos e vinhos, né? E eu queria, em nome de todos aqui, em nome do IBEF, uma pequena lembrança do IBEF, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, convido a todos a, né, mais um coffee break ali, alguma coisa ali para a gente fazer uma interação ali. Espero vocês no próximo evento. Muito obrigado.